Vamos ao módulo 2 agora sobre ficar inteiro. Como assim ficar inteiro? Ocupar o seu lugar de fato por inteiro. Estar presente e ocupando todo o seu espaço. Nessa aula, vamos ver sobre as histórias que se repetem. Por que nós repetimos histórias? Nós repetimos histórias porque nós mantemos o mesmo movimento. E o mesmo movimento nos conecta com as pessoas na mesma frequência, com as situações na mesma frequência, e assim você vai ter o mesmo resultado do que antes. É muito comum a gente escutar as pessoas falarem: "Ah, eu escolho sempre errado", ou "para mim é sempre injusto", "para mim é sempre do mesmo jeito". Claro que é sempre do mesmo jeito. Também para mim já foi. É sempre do mesmo jeito até que a gente tenha clareza, ganhe visão, consiga perceber onde nós estamos nos conectando e como fazer um ajuste para se conectar numa história para ter um resultado diferente. Então vamos lá. Dentro da física quântica tem uma teoria que chama geometria fractal. Também é usada na nova biologia. O que é geometria fractal? Geometria fractal, você pode ver aqui, é um movimento que se repete. Como, por exemplo, na natureza, o tronco da árvore, os galhos, o galhinho, o menorzinho de todos, é uma reprodução do tronco. Como também o rio afluentes, capilar, pedacinho de água lá da frente é a reprodução do leito do rio. E assim também acontece com a gente. Do mesmo jeito que acontece com a natureza, essa repetição de padrão em movimento, acontece com a nossa vida. Só que nós, seres humanos, ocupamos um espaço e temos uma visão da nossa vida. Então imagina que você tem uma visão da sua vida assim. Você vai repetir até onde você enxerga. Existem todas as possibilidades para serem vividas, existem todas as possibilidades para você se conectar, mas por que não acontece com você? Porque você ainda não alcançou essa visão, esse repertório. Então você traz com você da sua vida uma bagagem de conhecimento. Você passou por várias etapas e você aprendeu várias coisas até aqui. Esse é o seu repertório. E é assim que você vai dar sequência nos padrões que você vai repetir durante a vida. Você vai ganhando mais consciência, vai percebendo um pouquinho mais de coisas à sua volta, vai aprendendo com o passar do tempo, e aí você vai abrindo isso um pouquinho. Mas você repete o padrão fractal, você vai viver a mesma história de novo e de novo e de novo com outros personagens. Então, se você tinha uma dificuldade no colégio, muitas vezes de não sentir que a sua vez chegava, que você era requerido pelas outras pessoas, que você tinha espaço para se manifestar, que você era bem-vindo. Era a sua percepção do seu período no colégio. Você vai para o mercado de trabalho depois, você vai trazer essa percepção com você. Então você vai chegar numa nova empresa, num novo lugar, ninguém te conhece, uma nova vida e você vai sentir que você não tem espaço, que você não é requerido, que as coisas não acontecem para você. No seu relacionamento também. Às vezes com o seu parceiro, com a sua parceira tá tudo bem, mas com a família da sua parceira ou do seu parceiro você não consegue encontrar espaço. Por quê? Porque a gente vai repetindo a maneira, o mesmo modus operandi de se comportar lá de trás, a gente vai repetindo. Assim como na natureza geometria fractal. Ótimo. Então vamos localizar isso e como mudar isso para ficar mais inteiro. Mudar isso é necessário você ganhar esse repertório. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se desarma das raivas e dos medos, quanto mais você aprende, mais visão você tem. E aí você vai repetir mesmo as histórias, mas agora você tem um leque maior de possibilidades. E de maneira consciente, você vai se conectando com aquilo que faz sentido para você. Então você começa a construir novas histórias. Você não fica naquela repetição fixa, pequena. Você abre aqui e você vai começar a construir as histórias da maneira que você quer. Às vezes você vai entrar numa dificuldade que você já viveu. Poxa, mas isso de novo? Só que isso chega desse tamanho. Não mais num desafio grande como antes. Vou te trazer um exemplo. Vamos pôr assim que no seu trabalho você trazia o desafio de não se sentir compreendido e acabava perdendo o trabalho por conta disso. E você sentia que você era muito criticado, que o seu trabalho não era bem visto.
Isso acontece uma vez, 2 vezes. Você começa a aprender tudo isso, tomar consciência, olhar dentro de você, onde estão os pontos de dor, ganhar musculatura emocional para lidar com essas questões. Então, você vai aumentando isso dentro de você. De repente, no seu novo trabalho, você já consegue ser bem visto, ocupar seu lugar, se conectar bem com as pessoas. E aí, de repente, um amigo traz uma crítica que te machuca, como aquelas que seus pais faziam, como aquelas que você tinha antes nos outros trabalhos. Ou seja, isso já não vai acontecer grande dentro do seu trabalho, numa demanda onde você sente que você precisa sair. Você ainda vai viver aquele padrão, mas muito pequenininho. Ele vai vir para te falar assim, olha, você ainda tá um pouquinho se machucando de se criticar demais. Porque a gente vai aprender durante esse módulo que aquilo que a gente recebe do lado de fora é aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí você vai ganhando musculatura emocional para se posicionar. Mas a questão é, entendendo esse movimento da geometria fractal, você vai vendo que as dificuldades que chegam para a sua vida já não vão chegar do mesmo tamanho. Porque você vai estar ocupando mais espaço. Por exemplo, imagina que você ocupa esse espaço. Esse espaço é o seu espaço. E você está ocupando só um pedacinho do seu espaço. Tem tudo isso aqui que é seu, mas você não ocupa. O que vai acontecer? Você vai repetir o padrão fractal do espaço que você ocupa. Então, seja de rejeição, sem espaço, sentindo que as coisas não acontecem para você, ou tendo facilidade, mas parece que você tem facilidade, se sente querido, a vida acontece, mas na hora de fechar algo que vai ser bom para você, na hora de concretizar algo, parece que você fica sozinho. Então, esse padrão aqui é o que você vai repetir. Por quê? Porque você ainda não ocupou todo o seu espaço. À medida que você vai se conhecendo, ganhando consciência e ocupando mais espaço, você ganha repertório. E aí você vai, sim, repetir novas histórias. Começa a ampliar as possibilidades. Vai acontecer uma coisa boa e outra também. E de vez em quando uma coisa ruim que você já vai saber como sair dela. Por quê? Porque você ganhou musculatura emocional para isso. Eu não tô aqui para te prometer uma boa vida para toda a vida, mas eu tô aqui para te entregar autonomia para lidar com o movimento da vida. Que hora ele é muito bom e hora ele é nem tão bom assim. E a hora que você tem consciência disso e que você está reproduzindo exatamente o que você já tem dentro de você, e você está numa situação que você está se sentindo sem saída, encurralado, é hora de aprender de novo. É hora de ganhar mais autonomia para ter novas saídas para essa mesma história. É hora de melhorar o seu repertório para criar um novo resultado. Tudo que chega para a gente é um desafio de crescimento. Então chega esse desafio e você precisa aprender a passar por ele. Como as ondas. Chega uma onda grande, você está surfando, você tem que aprender a pegar a prancha e subir nela. Não adianta ficar olhando a onda grande. Não adianta afundar na onda grande, porque vai vir outra. Então você tem que pegar a sua pranchinha, subir na prancha, porque depois dessa onda grande, com certeza já tem muita coisa pronta para você se conectar de uma maneira diferente, numa história diferente. Essa é a geometria fractal, as histórias que se repetem, os padrões que se repetem. Daqui a pouco vai ficando mais claro trazer isso para uma compreensão de vida. E ainda nesse conteúdo desses padrões que se repetem, quando a gente ganha conhecimento, não é sobre quebrar padrão. Então eu tenho que quebrar meu padrão de ser rejeitado para não ser mais. Porque a gente não perde nada, a gente ganha espaço dentro da gente. Ainda eu tenho as minhas dores de quando eu me sentia rejeitada aqui. E talvez de vez em quando elas vão me visitar. Mas eu já sei lidar com isso. Eu sei que é um pedacinho meu. Eu não me identifico mais com elas. Eu não sou mais as minhas dores. Por quê? Porque eu fui me conhecendo e ficando mais inteira e criando também merecimento, gratidão, inclusão, pertencimento, criando fluxo positivo para a minha vida. Então, a gente não vai quebrar e se desfazer. Até porque o cérebro, se você ficar pensando que você tem que quebrar um padrão, que você tem que mudar, que você tem que excluir, ele vai segurar. Porque sempre que ele sente que você está perdendo algo, ele segura aquilo para você. Então, a gente não vai perder nada, a gente vai ganhar. Ok, essas coisas ruins que eu já vivi, que eu já repeti na minha vida, estão aqui, tá bom, mas elas vão ficando menores. Por quê? Porque eu vou compreendendo que eu também vou viver coisas boas. Eu vou compreendendo que eu sou importante, que eu faço a diferença, que eu estou na minha vida, que a minha vida está na minha mão.
que o meu valor está na minha mão e não mais no que o outro acha de mim. Porque se eu não me olhar aqui, eu não me conecto com coisas boas para mim. E eu vou ficar reproduzindo aquela velha dor. Então, ampliar os nossos padrões para que a gente possa viver novas possibilidades e criar novos resultados para a nossa vida. Quanto mais inteiro você fica, mais a vida transborda para você. Porque a vida acontece a nosso favor e não contra nós. A vida não é sobre ir contra, é sobre caminhar junto. E quando a gente caminha junto, você consegue se conectar com boas coisas para você. Só que para isso, a gente precisa se desarmar, sair da raiva, sair do medo, para poder caminhar junto com o movimento da vida.